Uma descoberta arqueológica não precisa ser famosa para ser fascinante. Nem todas as descobertas são as mais famosas do mundo, no entanto gostamos de mostrar todas as descobertas arqueológicas aqui em nosso canal. Se você é inscrito, deve saber. E neste vídeo, vamos verificar alguns dos achados arqueológicos não tão conhecidos, mas igualmente fantásticos. Pense neles como joias escondidas. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas misteriosas e fascinantes. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Múmia da cultura Huari, Peru. A história dos antigos povos e culturas da América do Sul está envolta em mistério. Sabemos muito pouco sobre o povo Inca, e talvez menos ainda sobre os povos que vieram antes deles. Por isso, descobertas como a que aconteceu em 2008, em Huaca Pucllana, no Peru, são tão importantes, mesmo que não possamos compreendê-la completamente. A descoberta é uma múmia, de uma mulher, que se acredita ser da cultura Huari pré-hispânica, que viveu na terra antes dos Incas. Ela foi enterrada com uma máscara mortuária, de olhos arregalados, e foi encontrada ao lado de outros 2 adultos e uma criança, possivelmente da mesma família. Infelizmente, é provável que a criança tenha sido vítima de sacrifício humano, talvez para homenagear os adultos mortos. Testes realizados no corpo indicam que a múmia é aproximadamente do ano 700. É o primeiro cemitério Huari totalmente intacto já encontrado na região. Embora essa descoberta nos diga muito sobre os costumes de enterro de Huari, ainda há muito a aprender sobre suas tradições e crenças. Número 7. Fortalezas Dácias dos Montes de Orostie, Romênia. Vamos agora à Romênia, porque lá encontramos fortalezas dácias dos Montes de Orostie, reconhecidas como local de patrimônio mundial da Unesco, desde 1999. Existem 6 fortalezas no total que foram erigidas nos séculos 1 a.C. a 1 d.C., como proteção contra a conquista romana. As paredes de calcário e andesito das fortalezas são feitas de rochas transportadas de muitos quilômetros de distância. Mas isso não é a coisa mais impressionante a ser vista aqui. Essa honra vai para o importante e antigo disco solar na fortaleza Sarmizegetusa Regia. Sarmizegetusa Regia é a fortaleza mais famosa, pois foi o mais importante centro militar, religioso e político dos dácios. Ela está localizada no topo da montanha, a 1.200 metros de altura. Nada parecido existe em qualquer uma das outras fortalezas, nem em qualquer outro lugar na Romênia, ou mesmo no resto do mundo. Nós nos perguntamos como eles conseguiram construí-los no topo da montanha, e como eles conseguiram transportar os grandes blocos de pedra até lá. Tem algo de misterioso sobre isso, o que o torna um pouco como Stonehenge. Seus extensos e bem conservados restos apresentam o reflexo de uma vigorosa e inovadora civilização da Idade do Ferro. Mas quem eram esses antigos construtores de fortalezas? O sítio arqueológico continua ativo e as pesquisas estão em andamento. Talvez a resposta chegue um dia, em breve. Número 6. Canhões antigos, Estados Unidos. Arqueólogos têm recuperado canhões antigos do rio Savannah, na Geórgia, Estados Unidos. No final de maio de 2023, já foram 19 deles encontrados. Os especialistas testaram os canhões, e acreditam que eles tenham cerca de 240 anos. Ao invés de serem armas americanas, é quase certo que vieram de navios britânicos, que foram afundados durante a Guerra Revolucionária. O primeiro dos canhões foi encontrado por acidente, em um projeto que estava em andamento para aprofundar o canal de navegação do rio. A draga que estava sendo usada para realizar tal feito, emergiu do rio no início de 2021, segurando um canhão. Os arqueólogos logo se movimentaram para mais pesquisas na área, a fim de realizar uma verificação mais completa, e assim começou a cadeia de descobertas. A princípio, pensou-se que os canhões seriam relíquias de um suporte da Confederação para as tropas em combate, cujos destroços foram encontrados no rio há vários anos, mas não é o caso. Os historiadores militares confirmaram que os canhões não são de design americano, e isso significa que, quase por padrão, eles devem ser relíquias do cerco de Savannah, em 1779. Número 5. Menires, Suíça.
Uma equipe de arqueólogos descobriu um alinhamento de menires durante obras em Saint-Léonard, comuna na Suíça, em 2021. Um menhir, que significa pedra e longo, foi adotado do francês por arqueólogos do século XIX, e é uma grande pedra megalítica colocada na vertical. Eles podem ser encontrados individualmente como monólitos, ou como parte de um grupo de pedras semelhantes em formações circulares e lineares. As escavações foram realizadas pelo Escritório Regional de Saint-Léonard, em colaboração com o Escritório Cantonal de Arqueologia do Cantão de Valais, no qual os pesquisadores desenterraram 13 menhires de tamanho médio. Existe controvérsia em relação à datação das pedras. Alguns arqueólogos acreditam que elas provavelmente se originaram da Idade do Bronze, embora outros especialistas locais citem o período Neolítico. A região em torno de Saint-Léonard foi muito ativa durante o período Neolítico, evidenciado pela escultura rupestre próxima em Crête-des-Barmes, e o arranjo linear de menhires na cidade de Sion, a 5 km de distância. Estudos mais aprofundados sobre as pedras do local vêm sendo realizados. Embora a descoberta já tenha sido realizada faz um tempo, por enquanto os especialistas ainda não têm mais informações sobre ela. Número 4. Tumba de Liu Fei, China. Esta descoberta é de uma tumba de um rei. Para ser mais específico, é a tumba de Liu Fei, do reino de Jiandu, antigo Império Chinês, há cerca de 2100 anos. Seu túmulo foi encontrado em 2014, e é um dos 3 túmulos que compõem um local que os arqueólogos chamam de Mausoléu do Rei. Quando o mausoléu foi encontrado, havia sinais de que havia sido saqueado por antigos invasores de tumbas. No entanto, os ladrões, de alguma forma, conseguiram perder mais de 10.000 artefatos, incluindo muitos feitos de materiais preciosos como laca, jade, bronze, prata e ouro. A tumba pessoal de Liu Fei também continha várias carruagens de tamanho normal, e um conjunto de carruagens menores, que eram muito pequenas para serem de uso prático, provavelmente devem ter sido projetadas para fins ornamentais. A presença de muitas armas na tumba não foi uma surpresa para um rei, que era conhecido por ser um admirador da força física, mas os múltiplos instrumentos musicais encontrados ao lado delas podem sugerir que ele também tinha um lado artístico, que está presente desde os livros de história. Número 3. Mural pré-hispânico, Peru. Há muitos murais e monumentos antigos no Peru, mas o problema é que os saqueadores estão tão cientes disso quanto os arqueólogos. Temia-se que um mural pré-hispânico único, em Lambayeque, no Peru, tivesse sido destruído por saqueadores há mais de um século, mas felizmente não foi. A redescoberta desse mural foi realizada em novembro de 2022. Ele possui cenas mitológicas, que só tinham sido vistas em fotografias tiradas no início do século XX pelos arqueólogos, e tem um valor excepcional, devido ao seu bom estado. O afresco faz parte de um templo chamado Huaca Pintada, pertencente à cultura pré-hispânica Moche, cujos habitantes veneravam a lua, a chuva, iguanas e aranhas. No fragmento do mural encontrado, com cerca de 30 metros de comprimento, podem ser vistas claramente as cores azul, marrom, vermelho, amarelo, preto, branco e mostarda. A cena retratada parece ser inspirada pela ideia de uma hierarquia sagrada, construída em torno de um culto aos ancestrais, explica Sangavami, pesquisador suíço por trás do projeto. A imagem mostra uma procissão de guerreiros em direção a uma divindade central com feições ornitomórficas. O valor deste mural também reside no sincretismo estilístico entre duas culturas pré-incas, a Lambayeque, que se desenvolveu na costa norte do Peru entre os anos 900 e 1350, e seus ancestrais mochicas, que dominaram a região entre os anos 100 e 850. Número 2. Espada de São Pedro, Polônia. A espada de São Pedro é uma relíquia sagrada mantida no Museu Arquidiocesano de Poznan. Reza a lenda que esta é a mesma espada com a qual o apóstolo Pedro cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, no momento da prisão de Jesus Cristo no Getsemane. A espada é de ponta larga, semelhante em proporções a um facão moderno. A espada foi mencionada pela primeira vez em 1609, nos escritos do historiador polonês Jan Długosz, como sendo a espada romana original usada por São Pedro. No entanto, Długosz observou que pode ter sido uma réplica para o Papa Estevão VII,
Porém, naquela época, Estevão já estava morto, e o Papa atual era João XIII. Se quisermos acreditar em fantasmas duplos, a espada chegou pela primeira vez a Poznan em 968, como um presente de João XIII para o bispo Jordan. O arquidiácono da Catedral de Poznan em 1699 escreveu sobre a espada, descrevendo-a como parte da espada de São Pedro trazida a Poznan pelo bispo Jordan, onde geralmente era guardado no tesouro da catedral, exceto nas poucas vezes por ano em que era mostrado ao povo. O decreto de 1721 do capítulo da Catedral de Poznan refere-se a ter a espada movida para a sala do capítulo como um posicionamento mais adequado para o artefato. Não há registro de sua existência antes disso e, portanto, nenhuma maneira de verificar a história fantástica por trás dele. Número 1. Ferramentas de ossos, Marrocos. Quando, onde e por que os seres humanos começaram a usar roupas? A Caverna dos Contrabandistas, em Marrocos, pode nos fornecer algumas das respostas a essas perguntas. Lá, os arqueólogos descobriram evidências diretas de que os humanos viveram na caverna há 120 mil anos atrás, e esfolaram pequenos carnívoros, usando a pelagem do animal como peles, depois transformando os ossos dos animais em ferramentas para criar os casacos de peles, com as peles. Esta incrível descoberta foi relatada pela primeira vez em setembro de 2021. É a evidência mais antiga conhecida de humanos fazendo roupas, usando ferramentas, no registro arqueológico. O Homo sapiens surgiu pela primeira vez há pouco mais de 300 mil anos, então, com base nessas evidências, parece que eles podem ter andado nus por 180 mil anos. O curioso é que os historiadores sabem que há muito tempo os humanos começaram a fazer e vestir roupas em habitats frios, mas que provavelmente não é o caso que esta caverna seja a origem do processo. Nenhuma das roupas que aqui foram feitas sobreviveu até os dias de hoje, porque todas eram perecíveis. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas misteriosas e fascinantes. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!